Seja bem-vindo à resolução da questão 53 da playlist Questões de Raciocínio Lógico da Banca IBAD. Sou o professor Tiago e vou te mostrar como resolver a questão. Observe com atenção as proposições a seguir. Primeiro, existe um entregador de pizza preguiçoso ou um garçom tímido? Segundo, se existe um garçom tímido, então existe um garçom que namora ou existe um garçom que transfere os pedidos. Terceiro, não existe um garçom que namora e quarto, não existe um garçom que transfere os pedidos. Partindo do princípio que todas as proposições acima são verdadeiras, é também verdadeira a proposição. Então, qual é a técnica para resolver essa questão? Primeira coisa é avaliar quais são os tipos de proposições que você tem. Se você tem proposição simples, proposição composta. Nesse caso, nós vamos ter proposições simples e compostas. Todas as proposições são verdadeiras. Então, vou colocar aqui que todas as proposições são verdadeiras. Nós temos aqui uma proposição que tem o ou, conectivo ou, que é chamado de junção, e nós temos uma proposição que tem o condicional, que é o se então. Só que dentro desse se então, note que aparece novamente o ou. Então é importante que a gente construa primeiro a tabela verdade dessas duas proposições compostas para poder a gente aplicar. Eu vou fazer ela aqui em cima. Vou colocar aqui uma proposição P e uma proposição Q qualquer. Vou colocar a proposição do tipo de junção primeiro, nosso ou, P ou Q, e vou colocar a minha proposição do tipo condicional. Se P, então Q. Deixa eu colocar outra cor aqui na caneta, colocar um preto. Aí você vai colocar todas as combinações, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Caso você já lembre de cabeça, né, já esteja habituado a usar a tabela verdade, não precisa construir a tabela verdade. Mas se você construir, vai ser mais fácil resolver a questão. Então, no ou, se um dos dois ou os dois forem verdadeiro, né, o valor lógico das proposições simples, nós vamos ter verdadeiro. Vai ser verdadeiro, verdadeiro e só no último vai ser falso. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Essa é a tabela verdade do ou. Na tabela verdade da condicional, nós vamos estar atento à segunda linha. Quando eu tenho verdadeiro e falso, né, o famoso Vera Fischer, falsa. As demais proposições serão, os resultados da composição será verdadeiro. Então, nós vamos marcar essas duas situações. Eu vou marcar essa situação, quando eu tenho ambos falsos, que dá o resultado falso no meu ou, e vou marcar essa situação, que é quando eu tenho verdadeiro e falso, o resultado lógico no meu condicional vai ser falso. Agora a gente vai fazer a análise das informações. Quais são as informações que eu já tenho que são verdadeiras, que são proposições simples? Eu tenho não existe um garçom que namora e não existe um garçom que transfere os pedidos. Essas são informações de proposições simples que são verdadeiras. Com essas informações, a gente consegue analisar as demais informações, as demais proposições compostas. Então, analisando aqui as proposições compostas, deixa eu colocar aqui um azul, você vai ter aqui o seguinte, ó. Existe um garçom que namora. Essa informação é uma informação falsa. Por quê? Porque não existe um garçom que namora, é a informação verdadeira. Então, em cima dela, a gente coloca um Fzinho. Existe um garçom que transfere os pedidos. Essa informação, ela também vai ser falsa. Existe um garçom que transfere os pedidos. Por quê? Porque não existe um garçom que transfere os pedidos, é uma informação verdadeira. Então, vou colocar falso também. Note que como aqui eu tenho um ou, vai cair justamente nessa linha aqui, ó. Falso com falso, resultado lógico, falso. Então, tudo isso aqui, eu vou colocar como marca-texto, ó, tudo isso aqui, esse falso, como eu tenho um ou, quando eu junto esse aqui com esse, o resultado lógico vai ser falso. Então, a partir de agora, eu vou olhar para a minha proposição composta, do tipo condicional, o meu sim, então, da seguinte forma. Se algo que eu não sei ainda o valor lógico, então, o que eu já sei o valor lógico aqui que é falso. Aí a gente vai verificar o seguinte, como eu sei que todas as proposições elas são verdadeiras, eu não posso ter essa situação aqui na minha condicional. O que isso implica? Implica que se essa proposição composta existe um garçom que namora ou existe um garçom que transfere os pedidos, ela vai dar um resultado falso, eu não posso colocar aqui na minha interrogação o resultado verdadeiro. Porque se eu colocar verdadeiro e falso, o resultado lógico disso aqui vai ser falso. Então, obrigatoriamente, eu vou ter que colocar que aqui é falso também. Então, essa informação, existe um garçom tímido, é uma informação falsa. Se essa informação é uma informação falsa, na hora que eu analiso a minha proposição um garçom tímido, né, existe um entregador de pizza preguiçoso e existe um garçom tímido, aqui eu tenho algo falso.
E como eu preciso que ela seja verdadeira, no meu ou, pelo menos um deles tem que ser verdadeiro. Então, eu vou garantir que existe um entregador de pizza que ele é preguiçoso, é uma informação verdadeira. Beleza, aí você fez todas as análises, agora você vai analisar como estão as alternativas para você marcar. Você precisa ter, nas alternativas, ou uma proposição simples que seja verdadeira, ou uma proposição composta, mas que também seja verdadeira. E aí nós vamos analisar da seguinte forma. Eu tenho quais informações que eu já tenho certo. Vou colocar aqui o meu vermelhinho mais escuro. Essas duas aqui são informações que são verdadeiras, certo? O entregador de pizza preguiçoso também é uma informação verdadeira. Então, eu tenho aqui, essa daqui também vai ser verdadeira. Só que existe um garçom tímido é falso. Então, como que eu faço para transformar essa informação que é falsa em verdadeira? A gente nega. Então, se a gente fizer a negação, eu vou estar escrevendo assim, ó. Não existe um garçom tímido. Essa é a informação verdadeira e é a informação que vai trazer a nossa resposta correta aqui na letra C. Ó. Na letra C tem, não existe um garçom tímido, que é a nossa verdade. Todas as outras opções, todas as outras alternativas, quando a gente avalia, sendo ela proposição simples ou composta, o resultado lógico vai ser falso. E eu vou fazer todas. Existe um garçom que não é preguiçoso? Com relação ao garçom, as informações são garçom namorar, garçom transferir pedidos e garçom ser tímido. A informação com relação a ser preguiçoso ou não está relacionada com o entregador de pizza. Então, essa informação aqui a gente já pode eliminar. Existe um garçom tímido, mas não existe um garçom que namora. Existe um garçom tímido, aqui é falso. O mais indica a nossa conjunção, o nosso i. Então, se a gente fizer a tabela verdade, eu vou fazer aqui do lado, ó, P e Q, só vai ser verdadeiro quando ambas as proposições simples forem verdadeiras. Em todos os outros casos, o resultado vai ser falso. Toda vez que aparecer o mais dentro das alternativas ou nas próprias proposições, o mais indica o i. Então, aqui eu tenho falso e, aí vou olhar, não existe um garçom que namora. Não existe um garçom que namora é verdadeiro. Mas quando eu tenho um falso na minha conjunção, no meu i, o resultado lógico é falso. Então, eu já sei que a letra D realmente vai ser falso. Agora a gente vai analisar a letra B. Se não existe um garçom que namora, aqui eu vou ter um sim então, que eu vou ter um condicional. Não existe um garçom que namora, é uma informação verdadeira que está aqui. Então vai ser verdadeiro, então existe um garçom que transfere pedidos. Eu estou vendo que não existe. Se não existe é verdadeiro, então quando eu coloco que existe, eu tenho um falso. Verdadeiro com falso cai exatamente nessa linha aqui que o resultado lógico é falso. Então está fora. Beleza, está fora também. Confirmei que está fora. Existe um garçom que namora, verdadeiro. Estou colocando aqui o verdadeiro. O mais é o i. E que não transfere pedidos. Ó, aqui eu tenho. Existe um garçom que namora. Aliás, opa, olha aí eu errando aqui, ó. Existe um garçom que namora é algo falso. Por quê? Não existe um garçom que namora. E existe um garçom que não transfere pedidos, é exatamente o que está aqui no 4, que é verdade. Então, falso com verdadeiro, o resultado lógico é falso, também está fora. Então, basicamente, a questão ela se baseou em encontrarmos o quê? Encontrarmos a situação do garçom. O garçom ser tímido ou não. Vimos que o garçom não é tímido, a alternativa correta aqui vai ser a letra C. Eu vejo você na resolução da questão 54.